É com o senhor, professor. Olá, boa noite a todos, graça e paz que estão nos acompanhando aqui por essa live, por esta aula. Olá, Claudemir, muito bem-vindo, Maicon, Silvio, Dyson, a Sandra, e mais outras pessoas que estão aqui mais 3 pessoas que estão nos acompanhando. Gregório, obrigado aí pela presença nessa aula. Eu espero que todos estejam bem, estejam acompanhando aqui durante essas 2 semanas os processos. Antônio Marcos agora está participando, muito obrigado. Você esteja acompanhando aí a disciplina, a leitura, e nós estamos chegando à metade da nossa disciplina Introdução à Sociologia, aqui no curso de Teologia da Faculdade Salem. Eu agradeço a Deus pela sua vida que está aqui nos acompanhando, e eu gostaria de iniciar a aula querendo saber se está tendo algum tipo de dúvidas na leitura do material, nas respostas dos questionários, das avaliações. Você pode deixar aí a sua questão, levantar a mão, falar. Como eu já disse, a aula aqui ela é bem democrática e a gente vai conversando, né, batendo um papo, e transcorrendo aqui o texto que vocês já possuem aí. Já está liberado a terceira unidade, que é a Introdução à Sociologia, o estudo do fenômeno religioso na sociedade. E aqui nós estamos numa crescente, e nós chegamos agora num momento importante da nossa disciplina, que é para falarmos sobre o estudo do fenômeno religioso na sociedade. Olha, nós, só relembrando, nós passamos a primeira unidade num rápido histórico do que a sociedade, o estudo da sociologia, o que é a sociologia, uma parte histórica, o início dos estudos da sociologia, e agora nós vamos falar sobre o início dos estudos de sociologia da religião, né? Ou seja, o sociólogo, ou as pessoas que estão estudando sociedade, observar a religião e o seu comportamento, né? Seu comportamento na sociedade. Nós vamos, deixa eu fechar uma janela aqui, nós vamos pensar agora e tratar a religião, e aqui nós queremos colocar religião como um fenômeno religioso. Nós vimos na unidade 1 lá, né, você vê que tem uma silhueta aí de um templo grego, né, e nós temos aqui na nossa apresentação diversos símbolos de religiões universais, né? Então, olha só, o fenômeno religioso, e aqui eu gostaria que você, aluno de teologia da Faculdade Salem, nós somos cristãos protestantes, e eu creio que a maioria pentecostal aqui, nós vamos observar e estudar o fenômeno religioso, independente de qual religião seja. E aqui é lógico que nós vamos, e a disciplina ela foi escrita trazendo para o viés, e vamos chegar ao nosso cristianismo, protestantismo, pentecostal, e estudos de casos sobre o pentecostalismo, que é um fenômeno religioso na sociedade. Mas eu quero primeiro relembrar de que quando nós falamos de estudos da religião e estudos sociológicos, existe, nós vamos ver aqui para frente, uma grande, não é uma grande celeuma, né, mas é uma questão que às vezes intriga e preocupa alguns religiosos que estão estudando o fenômeno religioso. Uma certa confusão. Nós vamos ver aqui para frente, eu não quero adiantar aqui com
com spoilers, vamos, vamos avançar aqui no PowerPoint. Então, ó, os objetivos dessa unidade, que é a terceira, ela é compreender os primeiros estudos sociológicos da religião e discutir as suas dificuldades metodológicas, porque, diferente da disciplina de exatas, que você tem os métodos mais fechados entre aspas, né, mais exatos, isso não acontece nos estudos da sociologia, e não só por conta da religião, mas qualquer estudo do fenômeno, de algum fenômeno dentro da sociedade, você tem uma certa dificuldade. Por quê? Porque a sociedade, o ser humano, você está estudando o ser humano no seu contexto, e ele modifica, né? Pode ser uma coisa hoje, daqui uma semana pode ser, você pode observar outra coisa totalmente diferente, né? Então nós temos algumas peculiaridades nas questões metodológicas para estudar, aplicar a ciência, né, a metodologia como uma ciência sociológica e, sobretudo, no estudo do fenômeno religioso. Aqui a gente vai, na primeira unidade, discutir aí a sociologia e religião, um campo autônomo das ciências humanas às ciências da religião, os primeiros estudos religiosos e os conflitos religiosos. E que conflito seria esse, né? Eu gostaria que você acompanhasse e já foi liberado, né, Egon? Você já tem acesso ao livro-texto da terceira unidade, né? Sim, sim. Todo o livro foi liberado, professor. Todas as unidades foram liberadas em um volume único. Ah, muito bacana. Inclusive o quarto, então, né? O quarto já estão com todos, né? Correto, correto. Ah, muito bom, muito bom. Então, você deve acompanhar lá que o, o, o objetivo aí dos estudos das ciências das quais antropologia e sociologia fazem parte, você tem aí um novo braço da sociologia, que é as ciências da religião, né? Ela se tornou uma disciplina autônoma e, e aqui, no tópico 1 da sociologia da religião, a gente tem as explicações de datas, os primeiros congressos aí, internacionais de ciências da religião. Isso aqui é apenas para curiosidade histórica, né? Nós não vamos entrar no mérito aí da questão, mas, naquela época, a partir da fundação do Estado moderno, como a gente já viu lá no final da unidade 1, né, e no começo da unidade 2, o fervilhar da sociedade europeia e norte-americana também, indústrias surgindo, né, a sociedade se modificando, a questão urbana, a migração do campo para a cidade, você tem acompanhando essas pessoas que estão migrando a sua religião, as pessoas estão trazendo a sua crença dessa migração do campo para a cidade. Então, como que a religião ela vai se comportar? Como que essas pessoas que estão migrando aí do campo para a cidade, ela irá se entender a sua espiritualidade com seus pares, né, fundações de igrejas, as dificuldades, as demandas, não só espirituais, mas questões de mútua ajuda entre os membros das igrejas, né? Você tem um contexto totalmente diferente, né? Familiares que estão há gerações morando e vivendo no campo, e aí você tem novas pessoas chegando em um ambiente hostil, né?
Eu falo hostil porque, do nosso ponto de vista, eu acho que a maioria mora na cidade, enfim, né? Nós já estamos acostumados, mas naquela época você tem uma mudança que é um ambiente hostil, né? E a religião, ela tem um papel fundamental para agregar essas pessoas, para juntar e, e pacificamente, né? Você pode ter alguns tipos de revoltas, algumas pessoas tentando construir ou destruir alguns processos, né? Mas nós vamos ver essa parte logo lá para frente. E aí, a partir disso, os primeiros estudos sociólogos começam a observar e escrever, estudar a religião. Veja bem, quando eu falo religião, independente da religião que ela é. É lógico que a grande maioria ela está no ambiente de estudo das religiões monoteístas, o cristianismo, né? Como eu dei o próprio exemplo no final da unidade 2, Max Weber, no seu livro O Espírito o Protestantismo e o Espírito do Capitalismo, ele faz um estudo de caso lá da religião calvinista, né, e a diferença com o catolicismo. Então, nesse período está surgindo várias outras pessoas estudando o tema. E aí você tem aí uma diferença, já nesse início, de estudiosos do fenômeno religioso da Europa. Eles vão por um viés mais crítico, e você tem uma diferença dos estudiosos norte-americanos, né, que eles acolhem de uma maneira, eles têm uma observação diferente, né? Eu vou até ler aqui, ó, as ciências da religião sofreram um impacto de pressupostos do liberalismo norte-americano. E muitos teólogos viam nos estudos desses temas uma oportunidade para divulgar a ideia do universalismo e da possibilidade da construção de um reino de Deus que ultrapassasse os limites das denominações e do próprio cristianismo, carregado à vertente do evangelho social e do ecumenismo. Eles utilizaram os estudos do fenômeno religioso como ferramenta de transpor alguns conceitos dentro do cristianismo. Naquela época, se você já estudou ou vai estudar a história da igreja, principalmente norte-americana, há uma divisão muito grande ali, né, entre nascendo naquela época, né, a questão do que ficou conhecido no último século como fundamentalistas e liberais, né? Os liberais, eles estavam mais próximos do, não só do evangelho social e do ecumenismo, mas como dos conceitos da ciência que estava surgindo, né? Nós vamos ver isso para frente aí, quando a gente falar da Europa. Estamos falando dos Estados Unidos. Então, eles acolhem esses estudos, tentando que ele sirva de alavanca para promover aí essa vertente do evangelho social e do ecumenismo. Na Europa acontece o contrário. Ela é utilizada como uma crítica, né, a partir dos textos de Durkheim, Marx e Weber. Eles estudam a religião e eles têm um viés antirreligioso. A crítica é mais contundente na questão religiosa, né? A crítica ela é mais forte, mais voraz, né? E aí você tem um espírito antirreligioso provocado pelo iluminismo, como eu falei, né, por conta da ciência moderna, sobretudo pelas recentes ideias do evolucionismo, publicadas em 1859, por Charles Darwin em seu livro Origem das Espécies. Veja bem, alguns anos depois, lá nos Estados Unidos, houve um processo na Suprema Corte de professores de biologia que estavam
contra professores de biologia que estavam ensinando, né, a questão por meio do livro Origem das Espécies, o evolucionismo nas escolas, né? E você tinha uma tradição de ensinar o criacionismo, né? Então, são os primeiros choques na sociedade norte-americana e esses estudiosos da religião estão observando isso como que eu posso dizer? Eles estão ali no meio desse embate, né? Então, vamos ensinar nas escolas criacionismo, né? O mundo foi criado por Deus, Adão e Eva, ou nós vamos ensinar a origem das espécies da teoria de Charles Darwin? Ora, lá na Europa, essa discussão não existia, né? Charles Darwin, ele foi aceito, né, como uma teoria, e você não tinha essa discussão. O fenômeno religioso era com outro tipo de olhar lá na Europa. Então, agora falando aqui do nosso ponto de vista protestante pentecostal, né? Você já deve ter ouvido falar que a Europa, ela, como que eu posso dizer aqui para não soar um tanto que estranho, né? A Europa, ela acabou morrendo espiritualmente, né? A Europa, ela acabou se esfriando espiritualmente, já naqueles idos dos anos de 1800, por conta de alguns conflitos. Vamos avançar aqui sobre tensões e nomenclatura, mas eu gostaria que isso ficasse claro, né, que você tem dois tipos, nesse início, de estudiosos do fenômeno religioso, né? São basicamente os europeus, eles estão mais próximos dos ideais das ciências modernas, né, com um olhar mais crítico, diferente do olhar dos estudiosos de sociologia da religião dos Estados Unidos. E aí, nessa época, você tem as tensões de nomenclatura, que a gente coloca aqui, que é a diversidade aí de abordagens do tema, né, sociologia, teologia, antropologia, né, as metáforas das mães abusivas e filhas pródigas, que é interessante você ler aí depois, eu não vou avançar nessa parte, na leitura, mas você deve ter ouvido falar que a teologia ela é a mãe de todas as ciências, né? Seja da sociologia, da filosofia, da antropologia, né? E aí, a partir disso, esse estudioso, o De Roche, ele trabalha essa metáfora interessante. Reflexão: é possível estudar religião com neutralidade? E aqui eu gostaria de trazer uma reflexão. É possível estudar religião com neutralidade? A pergunta, ela depende de quem é este estudioso, né? Quem é que está investigando, né? Porque, como nós já falamos no passado, no início da aula, o fenômeno religioso, ele é complicado não só o fenômeno religioso, mas toda a sociedade de se estudar, porque ele é feito de pessoas, né? Tanto o estudado como o estudioso, né? O investigador, né? Essa pessoa que está investigando, que está estudando, ela tem um passado religioso, ela é ateu, né? Então você imagina um ateu estudando o fenômeno religioso das igrejas protestantes pentecostais. Ou você tem aí um pentecostal estudando o fenômeno religioso do pentecostalismo. O olhar pode mudar? Seria diferente? Você tem aí um budista estudando o fenômeno religioso do catolicismo. Será que as análises, a influência que ele teve, que ele tem da sua religião,
vai influenciar, vai ter algum viés aí de comportamento? E aí entra a questão metodológica, né? A diferença entre ciências humanas e exatas. E aí tem um sociólogo francês, Pierre Bourdieu, que ele define muito bem, viu, irmãos, o desafio, né? O desafio das ciências sociais e das ciências humanas, de você pesquisá-la, e também, no caso aqui, o fenômeno religioso, é que o objeto que nós estamos estudando, ele fala, né? Ele diz que é uma maldição das ciências humanas. Talvez seja esse fato de abordarem um objeto que fala, né? Por quê? As pessoas estão mudando constantemente, né? Ou seja, o objeto de estudo, ele está em constante mutação, né? Seja esse objeto de estudo uma igreja, né? Então, nós vamos pegar um exemplo aqui de uma igreja que foi fundada na década de 30, por exemplo, né? Então, essa igreja, ela foi modificando o seu comportamento, os seus membros, o que era, o que podia, o que não se podia, né? Nós, de viés do pentecostalismo, nós vemos muito bem isso na nossa história. Qual é a história? O que podia e o que não podia, né? Então, vamos estudar aí uma igreja pentecostal que na década de 40, 50, 60, era proibido você assistir TV, ter televisão em casa, né? Então, a pessoa que está investigando, né, o estudioso está percebendo que segue uma linha essa igreja. Aí, depois de 20 anos, a igreja ela muda de linha, né? Ou seja, o comportamento social destes religiosos acabaram mudando, né? 50 anos depois, a televisão virou meio de evangelização, né? Os televangelistas, né? Então, uma coisa que era fundamental como regra da igreja no passado, deu uma reviravolta, né? Então, estudar esse tipo de fenômeno, essa mudança, ela foi gradual, como que os membros a receberam, houve tensões ali dentro, e é isso que o cientista da religião, o pesquisador, ele vai tentar entender, né? Foi do dia para a noite que aconteceu isso? Você está conversando, né? Você está mexendo num barril de pólvora que são pessoas, né? E pessoas ligadas à cultura, a uma cultura religiosa forte. Então, uma mentalidade religiosa que você carrega por décadas ou de famílias, de gerações, é difícil mudar do dia para a noite, né? Então, é por conta disso que existe e até hoje diversas divisões de igrejas, né? Então, um grupo entende que um modelo é agora mais possível, o outro quer manter o modelo tradicional e as rupturas acontecem. E são essas rupturas, essas tensões do fenômeno religioso que reflete na sociedade que o cientista da religião ele se propõe a investigar, né? Se propõe a analisar os fenômenos, né? E essas análises depende. Aí vem a questão do slide anterior. Vamos ver se eu consigo voltar aqui. É possível estudar religião com neutralidade, o fenômeno religioso, diferenças aí por conta desse objeto que fala, né? Pierre Bourdieu diz isso, e as observações, como fazer as metodologias de pesquisa, observações, entrevistas, estudos de caso, né?
eu gostaria aqui, se vocês quiserem fazer algum comentário ou fazer alguma pesquisa, alguma pergunta, vocês podem levantar a mão, viu? O Michael, Sandra, Dailson, Silvio, Claudimir, fiquem à vontade aí para participarem da aula, viu? A nossa aula, ela não é uma via de mão única, vocês podem estar perguntando, fazendo as suas considerações, viu? Sobre a questão aqui. Vamos seguindo. Ninguém levantou a mão. Nós vamos seguindo aqui na nossa questão metodológica. Sociologia e teologia, né? O ponto 1.3, né? Se a sociologia em si, ao pesquisar o homem que fala, carrega essas dificuldades ao apresentar os resultados, como seria explicar o divino, né? Como abordar aqueles fenômenos marcados pela subjetividade, como a religião? Como aprender e explicar o comportamento humano no que se refere ao sagrado a partir de metodologias empregadas pelas demais ciências humanas, né? E aí é que é o cerne da questão. O fenômeno religioso, ele tem suas experiências e representações, né? Pontos de início, né, do estudo da sociologia da religião. Por isso, estudar o fenômeno religioso não é analisar o sagrado em si mesmo, mas as representações culturalmente construídas pelo homem para falar das experiências com seus deuses. Aí, irmãos e alunos, aqui vem uma questão interessante. O fenômeno do estudo das ciências da religião, ele não estuda a divindade, ele não estuda o sagrado, ele não analisa, ele analisa as pessoas que estão dentro da igreja, né, os adoradores, podemos assim dizer, os membros da igreja, o fenômeno religioso, ele não analisa o sagrado desta religião. Por quê? Quem analisa o sagrado da religião é a teologia. A teologia é o quê? Estudo de Deus, né? Esse Deus que é adorado dentro ali de um templo, e aí os teólogos desta religião estão estudando este sagrado. E aí vem a teologia, estudo de Deus, né? E aí, mais uma vez, a teologia, ela serve para qualquer religião, né? Ela é a teologia que estuda o Deus daquela religião. Por exemplo, nós estamos aqui numa faculdade de viés cristão, protestante e pentecostal. Nós temos, pela mesma chancela do MEC, que validou e chancelou aqui a Faculdade de Salem, o MEC tem faculdades de teologia ligadas de outras religiões, católicas, espírita, tem no Brasil uma faculdade de teologia espírita. O aluno de lá vai sair com o mesmo diploma que vocês, ele é teólogo. E aí vem o funil, né, de teologia, qual divindade esta teologia está analisando, né? No caso aqui, nós estudamos o Deus da Bíblia do cristianismo, né? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Teologia espírita já não analisa por esse ponto, né? A teologia do candomblé não analisa por esse ponto. Mas existem, além de teólogos destas religiões, existem também cientistas da religião observando, escrevendo, pesquisando sobre o movimento religioso, seja ele protestante, pentecostal, espírita, católico e qualquer religião que for, budista.
E aí vem a questão da metodologia, né? Os métodos de pesquisa. Ele pode servir para qualquer religião, qualquer fenômeno religioso, né? Então, a observação, né? Entrevistas, estudos de caso. Então, a pessoa, ela é um estudioso, ela é um ateu, por exemplo, ela vai estudar a religião católica, ela vai ali assistir a missa, ela vai fazer a observação dela, né? Independente se ela crê naquilo que está sendo cultuado, naquilo que nos ritos desta religião ou não. E aí, voltando à primeira pergunta, né? Inicial lá, o viés, existe uma neutralidade para se estudar religião, e eu gostaria que vocês, se vocês quiserem participar, respondendo ou dando opinião aqui, isso e não é um negócio que tem uma resposta fixa, viu? Você tem várias linhas de pensamento se o fenômeno religioso ele tem uma certa neutralidade para observar, né? Eu já dou o meu pitaco aqui dizendo que não, né? Ele acaba sendo influenciado, porque o pesquisador ele é influenciado, ele carrega em si camadas culturais, camadas religiosas, que ele traz para a vida e ele dificilmente conseguirá sentar em um culto ou uma celebração de uma religião e observar sem pensar ou até sentir algo do que ele já vivenciou, né? Seja em outra religião, seja naquela religião, né? E aí isso pode, talvez, influenciá-lo na escrita, né? Seja crítica, positiva ou negativamente, ou a conclusão, né? Então, ele é um campo interessante, né? Eu sou formado em ciências da religião, e aí no último unidade daqui nós vamos falar sobre uma pesquisa interessante que que é um estudo de caso que eu vou apresentar para os irmãos, mas eu sei que carrega, é difícil você ter, não só da religião, mas o estudioso das ciências sociais, ele carregar uma neutralidade no que diz respeito a, aos estudos e pesquisas de religião. Então, nós, voltando aqui, ó, sociologia e teologia, para o nosso slide, estudar a religião é estudar as representações sociais do sagrado. Então, eu gostaria que isso ficasse bem fixado em sua mente, né? A sociologia da religião, ou ciências da religião, ciências das religiões, as questões de nomenclatura aí variam de academia para academia, né? De universidade para universidade, de linhas de pesquisas, mas estas ciências da religião, ciência da religião, ela está estudando as representações, o fenômeno religioso na sociedade. Eu gostaria que isso ficasse bem fixado na sua mente, de que ela não está estudando o sagrado, ela não está estudando o divino. Quem estuda o divino é outra ciência, que é qual? A teologia, que é o estudo de Deus, daquela religião específica. Então, estudar o fenômeno religioso, estudar a religião, é diferente de estudar teologia. Então, que esta parte fique bem clara aí para você caminhar nas suas leituras. O que eu acho muito interessante, a sociologia da religião tem diversos ramos de estudos, linhas de pensamento interessantíssimas e, e fosse interessante se algum dos alunos aqui, futuramente, possa se debruçar aí nos estudos das ciências da religião e avançar aí em alguma área
de conhecimento que você tenha interesse, que você tenha afinidade, né? Estudar a representação do sagrado na sociedade a partir de determinada religião, determinada igreja, determinada linha de pensamento, né? A religião como busca de sentido, e nós temos aqui, aqui nós vamos entrar em Peter Berger, que foi um americano, dos principais estudiosos da religião do último século aí, e nós voltamos também desenvolvendo ali no texto sobre Durkheim, que é resistência à explicação científica da fé. Esse é um tema também muito interessante, muito crucial, que é explicar cientificamente a fé. É possível? Como que nós vemos aqui a explicação científica da fé? Quando nós temos aqui a diferença de você estudar a teologia, que a teologia cristã ela dá, né? Isso não se explica, né? A fé ela não acaba sendo explicada teoricamente, né? Mas você, como cientista da sociologia da religião, você, por vezes, quer colocar no papel um fenômeno que você observou ali e que você tenta explicar ou construir um texto imagine alguém que está de fora dessa religião, ela vai numa religião pentecostal, né? Numa igreja pentecostal, e ela vê ali as coisas acontecendo, os fenômenos de línguas estranhas, né? Tecnicamente tem um nome isso, que é glossolalia, dentro do estudo da religião, e ela fica se perguntando, como explicar isso, né? Às vezes até nós, né? Nos perguntamos, né? O sagrado ele transcende, e aí é que talvez esteja o interessante de estudar os símbolos, os ritos, os dogmas que a religião carrega, né? E tentar colocar isso no papel, né? Como sugere aqui, deixa eu ver aqui se eu acho a página 4 ou 5, ó, Peter Berg fala que o homem ele é construtor de religião, dizendo que ela é a ousada tentativa de conceber o universo inteiro como humanamente significativo, né? Do ponto de vista sociológico, né? E que para o teólogo pode soar de forma provocativa, mas do ponto de vista dos estudos sociológicos, o mundo da vida religiosa e moral ainda permanece interdito. A gente fica em suspense, né? A grande maioria dos homens continua a crer que ali existe uma ordem das coisas, onde o espírito não pode penetrar senão por vias muito especiais. Daí as vivas resistências que se encontram quando se tentar tratar cientificamente os fenômenos religiosos e morais. É um desafio isso, né? É um desafio. Aqui eu gostaria de trazer para vocês um estudo de caso rápido aqui, né? Como que é interpretado um estudo da religião. Agora, olha só, nós vamos inverter. O estudo da religião ele é interpretado pelos líderes religiosos, né? Como que os líderes religiosos talvez tenham dificuldade de compreender o cientista da religião, né? Imagine você, líder de igreja, e aí alguém entra na igreja, e você está aqui que veio buscar a Jesus, está precisando de algo para a sua alma, ele fala, não,
Eu sou um cientista da religião e eu vim aqui observar como que funciona aqui o culto, como que funciona o evangelismo de vocês, e eu quero escrever sobre isso. Qual que seria a reação de você, líder da igreja, irmão, que está ali na liderança, com mil coisas na cabeça, tentando ter ali as demandas de uma liderança da igreja, quando alguém várias vezes aparece no culto com o intuito de analisar o seu comportamento como pastor, como líder, e escrever sobre isso, do que ele está achando do que está acontecendo ali no culto, né? Então, aconteceu, irmãos, eu trago aqui para vocês um texto que saiu na revista Caros Amigos, que um líder de uma igreja, né, o líder da igreja Bola, isso aí já tem vários anos, né? O líder da igreja Bola de Neve, ele tentou barrar um livro de um historiador, de um cientista, que pesquisou por vários anos a igreja Bola de Neve. Ele escreveu, agora eu não me recordo se era um mestrado, a dissertação de mestrado, a tese de doutorado dele, é, é o Eduardo, eu cheguei a conhecê-lo, né? A ameaça à liberdade de expressão avança agora sobre os pesquisadores, né? O que aconteceu? O líder da igreja Bola de Neve, na época, ele entrou com um mandato de segurança, eu acho que tecnicamente é isso que fala, né? Contra o livro A Grande Onda Vai Te Pegar, Marketing, Espetáculo e Ciberespaço na Bola de Neve Church. Então, o Eduardo, ele por anos frequentou a Igreja Bola de Neve como pesquisador. Ele produziu um material crítico, analítico, por meio aí das metodologias científicas. E aí ele escreveu e publicou um livro que chama A Grande Onda Vai Te Pegar, Marketing, Espetáculo e Ciberespaço na Bola de Neve Church. Foi uma ampliação de sua dissertação de mestrado defendida em 2010, está aqui no texto que eu escrevi aqui, ó. Eu, na dúvida se era o mestrado ou o doutorado dele. No livro, o pesquisador procura analisar, segundo critérios estritamente científicos da pesquisa acadêmica, o ponto de encontro entre o marketing e a igreja evangélica. Fiz uma pesquisa respeitosa sobre a imbricação do mercado com a igreja evangélica, do modo a mais imparcial o possível. O pesquisador recebeu bolsa dupla para realizar a sua dissertação do estado de Santa Catarina e da CAPES, que é o órgão do governo, né, federal. E, além disso, o prefácio do livro foi feito pelo Sturter, considerado o papa, entre aspas, dos estudos acerca da relação entre mídia e religião no mundo. Então, você pode continuar lendo esse imbróglio. Aqui são 2 páginas aqui que eu reproduzo no nosso livro-texto o que aconteceu nesse imbróglio. Então, observar o fenômeno religioso como pesquisa acadêmica, e aí você, fruto dessa pesquisa acadêmica, lança um livro que o líder da igreja não gostou, entendeu que não usa técnicas de marketing, né? E ele tentou barrar na justiça o lançamento do livro. Então, isso são consequências e esse não é o primeiro, viu, irmãos? Eu peguei apenas um exemplo disso. Nós acho que estamos o link não funciona, Dyson. Ele é um link de alguns anos. Eu vou, no intervalo aqui, procurar, ver se eu encontro aqui e passar um link novo, viu? Vou ver se eu tenho salvo aqui no meu HD e transcrever. Não está abrindo mesmo, né?
O livro da disciplina eu escrevi ele, acho que foi na pandemia, um pouco antes da pandemia, e esse link estava no ar, ou seja, há uns 4 anos atrás. Eu vou ver se eu tenho salvo ele aqui. Mas o que eu gostaria de explicar é isso, né? O fenômeno religioso, ele é pesquisado, interpretado, e dependendo da interpretação, pessoas não podem gostar. E essas pessoas, no caso, aí foi o líder religioso, né? O pastor da Bola de Neve tentou, na justiça, barrar o lançamento ali do livro. Vamos aqui para o intervalo, eu acho que eu até passei alguns minutos aqui, e a gente volta em 10 minutos, é isso? Ah, é isso aí, professor. Estamos dentro ali da margem, estamos tranquilos, então retornaremos em 10 minutos, então, professor. Sim, sim, para gente fazer algumas considerações finais, e eu insisto aqui para os alunos que estão acompanhando, tragam aí as suas falas, as suas interpretações, e vamos seguir uma segunda parte aí com um bate-papo aí. Vocês fiquem à vontade aí, levantar a mão, abrir o microfone e a gente segue numa conversa nessa aula aqui, viu? Daqui a 10 minutos nós retornamos. Tá bom, então. Tornaremos aqui às 9h04, então, pessoal. Até mais.
Olá, pessoal. 9h04. Logo mais o professor já vai dar continuidade na aula, com todos apostos aí, por favor. Retornamos. Deixa eu voltar aqui com a nossa apresentação. Argon, está aparecendo aí? Ah, muito bem, obrigado aí pela sinalização. Nós vamos voltar aqui, né? E eu reforço aqui da participação sua como estudante aqui, você pode levantar a mão, abrir o microfone. E eu gostaria aqui desta parte, finalizar. Ah, deixa eu só mandar aqui no chat, eu consegui 2 links sobre o assunto aqui em questão, tá? O caso da Igreja Bola de Neve. Deixa eu voltar aqui. Ó, eu estou mandando um blog da Folha, tem a mesma reportagem da época de 2013, e o site da própria Associação Nacional de História, que eles compartilham aí os assuntos da época. Estou mandando aqui no chat, tá? Alternativas para o link que não abriu lá no livro texto, que são um blog da Folha de São Paulo e outro site da própria Associação de Pesquisadores de História da Religião. Então, você pode acessar aí, ler, né? Na Folha tá Bola de Neve tenta barrar biografia sobre marketing e igreja. 2013, tudo daquela época, e fica de curiosidade e de interesse para que vocês possam ler depois. Vamos seguir aqui na nossa apresentação. Então, já encerramos essa questão do estudo do caso. Já falamos aqui da fenomenologia da religião, né? As manifestações do sagrado em objetos comuns, valorização de símbolos, mitos, discursos, rituais, né? A religião, ela é formada por diversos rituais. E aqui eu quero apresentar 2 casos, que é Durkheim, que traz a questão do totemismo, que é a religião que ele investiga no seu famoso livro e utilizado até hoje nos cursos de ciências da religião como leitura básica, que é As Formas Elementares da Vida Religiosa, um livro de 1912. Ele investiga a religião como símbolo do sagrado e da sociedade, o totemismo, né? Totem, em tribos australianas. Lá na nossa unidade 2, na nossa unidade 3, a gente apresenta aí o tipo de religião para Durkheim, né? Ele é um fato social, e ainda podemos analisar nos dias de hoje, como entender esta religião dentro de uma sociedade industrial e crescente, marcada por diversas influências do pensamento, né? Durkheim, ele tem um desafio, né? Como que ele vai, nessa mutação da sociedade que estava existindo, ele vai analisar uma religião que está enfrentando uma crescente mudança de espaço, mudança de cultura, né, adaptações numa sociedade que estava crescendo e sabendo como iria acontecer ali na Revolução Industrial. Então, Durkheim, ele faz um viés interessante e ele pesquisa a religião que ele chama de forma mais primitiva, né? Vamos acompanhar aqui. Ele diz, primeiro, que não existem religiões falsas, isto a partir do olhar do observador,
do cientista da religião, né? A sua maneira, todas são verdadeiras, a fala dele, todas respondem, mesmo que de diferentes formas, a condições dadas à existência humana. Sem dúvida, é possível dispô-las segundo uma ordem hierárquica. Umas podem ser ditas superiores às outras, no sentido que ela põe em jogo funções mentais mais elevadas, são mais ricas em ideias e sentimentos, e nelas figuram mais conceitos, menos sensações e imagens. Sua sistematização é mais engenhosa. Para isso, Durkheim busca nas religiões totêmicas em tribos aborígenes na Austrália a forma primitiva que ele se propõe a escrever do seu ponto de vista. Estaria ali a forma mais primitiva de religião que se podia encontrar, e com isso contendo todos os elementos comuns a todo fenômeno religioso que ele entendeu na época, né? Um sentido primitivo que ele está se referindo aí não é uma ideia de evolução, né? Esse é muito primitivo, tem que evoluir. O sentido ali que ele se revele é que a grande maioria das religiões ele tem algum elemento ali das religiões totêmicas, né? A grande maioria destas tribos é sustentada pela sua estrutura base do clã. Não necessariamente são parentes sanguíneos entre pai, filhos e tios, mas o clã ele é a forma de que um nome de família reunido em torno de um totem. Olha só, esse tipo de religião que o Durkheim propõe, nós vemos aonde? Na Bíblia, no Antigo Testamento. A religião ou o chefe do clã, né? Você lembra aí de Abraão, Isaac e Jacó, né? Qual que era a casa ali dos pais do judaísmo, da religião judaica, os hebreus, né? Os pais, eles, quando se moviam, estavam movendo em clã, né? Você não tem aí o totem, né? Você pega, por exemplo, ali no deserto, né? Eles ficaram se movendo em clãs e eles são da mesma família religiosa, né? Então estavam ali, por exemplo, no deserto e a nuvem de Deus que estava ali orientando, né? Então Durkheim diz que essa é a forma da religião primitiva, né? Então, trazendo aqui para o estudo dele, você tem o clã que se reúne em torno de um totem. O totem ele é visualizado como um símbolo que representa seus ritos, crenças e valores. Na religião judaica, você não tinha um totem, você tinha ali a Shekinah conduzindo, você tinha depois os elementos, você tinha que ter ali a construção do tabernáculo, a construção do tabernáculo seguia aí esses ritos, crenças e valores, tudo no seu devido lugar. Então, se nós fizermos uma comparação, né, o que ele está dizendo, Durkheim está dizendo, ao estudar as tribos, religiões totêmicas, né, nos tribos aborígenes, eles têm o elemento básico de todas as religiões, né? Os ritos, as suas crenças e valores. Aliás, falando em totem, se o totem ele é muito citado na Bíblia, principalmente ali no Antigo Testamento, né? As religiões daquela época ao redor traziam esse tipo ali, né? Ó, eu vou citar aqui pelo menos 2 versículos, né? Segunda Crônicas 33:3, reconstruíram os altares idólatras que seu pai Ezequias havia zelosamente destruído. Ergueu altares em homenagem a Balaíns e mandou construir totens, postes sagrados. Segunda Crônicas 24:18 também, voltaram a prestar culto e adoração aos totens pagãos e aos ídolos de todas as formas.
diversas passagens ali no Antigo Testamento, na construção aí, né, no embate ali de Israel, Judá, as tribos guerreando entre as nações, entre as tribos ali, eles se deparavam com os totens que haviam de derrubar, e aí quando era influenciado por o Deus da outra nação, construía totens novamente, são altares, né? São altares que o Durkheim entende que são o melhor método, o melhor meio que tem de todas as religiões. Você precisa ter algo visível, né? Que você rituais, né? A religião ela vai construindo algumas formas de rituais próprias. E aí aqui a gente vai avançar para um próximo tópico. Deixa eu só achar aqui como passar o slide. Então, ó, nós vamos seguir aqui nessa mesma linha do Durkheim, tá? Coletivo, individualismo, essa religião coletiva, pressão do coletivo sobre o indivíduo. Aí aqui eu quero que você, futuro teólogo que está nos acompanhando aqui, imagine a situação ou imagine o ambiente na sua comunidade de fé e se ele é um fenômeno a ser analisado do ponto de vista da sociologia da religião. Eu gostaria aqui aqui é uma provocação para os teólogos olhar a religião com essa consciência coletiva aqui. E aqui nós vamos ter um exemplo do pentecostalismo, né? Deixa eu beber uma água aqui. O Durkheim, ele propõe, agora é 8h16, só para me controlar aqui. O Durkheim, ele propõe que para o fenômeno religioso acontecer, ele precisa ter uma divisão aí, né? Uma separação que o ser humano faz socialmente. E essa separação é entre o sagrado e o profano. Tem que ter um limite, colocando limites aí, interdições ao redor destas duas esferas para proteção mútua, né? Então, eu volto a dar um exemplo, nós vamos dar o exemplo pontual aqui do pentecostalismo, que está no nosso livro-texto, mas eu quero trazer outros exemplos, né? E eu volto ao exemplo do tabernáculo, né? O tabernáculo, principalmente ali as funções que cabiam ao sumo sacerdote, a divisão era muito clara entre o sagrado, o espaço, o ambiente do sagrado e o profano, né? Ali no Santo dos Santos. Então, toda a religião a ser analisada, ela, para ser um fenômeno religioso, ela tem, em algum momento de sua caminhada, uma divisão, né? Entre esses dois universos, né? O sagrado e o profano, né? Então, a religião ela se liga à existência de uma relação entre consciência individual e consciência coletiva, né? Esta última guiada por representações coletivas sistematizadas. É somente por ela que a religião se movimenta, né? Você tem um líder e o coletivo ele movimenta o fenômeno religioso, né? Esta consciência coletiva remete a uma situação, olha só, de coerção social, consciência individual, ela se sente pressionada ao adotar determinados tipos de comportamento para se ajustar a um padrão criado aí pelo consciente coletivo, né? Então, o texto de apoio que eu queria ler rapidamente aqui com vocês, que é o texto do historiador Maxwell, nosso texto de apoio aponta para uma comparação com o ambiente pentecostal distribuído em milhares de igrejas evangélicas. Então, olha só, o ambiente pentecostal pode nos oferecer vários exemplos simples
O indivíduo que ele é convidado a participar de um culto, ele logo percebe que há uma série de comportamentos do qual ele se sente compelido a tomar parte, como levantar-se durante o período de oração ou leitura bíblica coletiva. Então, você imagina que você convida alguém que nunca entrou num culto evangélico pentecostal, e aí na hora todo mundo fala, vamos ficar em pé para a leitura da Bíblia. E aí essa pessoa ela não fica em pé, né? Os que permanecem sentados nesse momento, eles não são advertidos assim publicamente, mas eles são alvos de múltiplos olhares, advindo de todos os lados. Opa, é um ritual. O ritual agora é levantar, né? Assim, mesmo que o indivíduo não esteja interessado em orar ou ler a Bíblia, ele se sente compelido pelo coletivo a fazer, pelo menos seguir a forma traçada pelo comportamento de todos, né? Assim, ficar em pé para orar a Bíblia, ler, para orar e para ler a Bíblia durante o culto, não se trata meramente de uma decisão individual, mas de um comportamento coletivo criado a partir da média de comportamentos individuais que se consolidaram no decorrer do tempo. E esse decorrer do tempo, irmãos, a gente está falando aqui de anos, de décadas, né? Logicamente, essa coerção social abrange aspectos mais amplos do comportamento coletivo, moldando padrões, costumes e opiniões. Podemos pensar, por exemplo, nos ritos necessários para se filiar, né, ao grupo religioso, como o batismo por imersão, no caso, o evangélico de orientação pentecostal, na necessidade de seguir determinados padrões, e esses padrões, usos e costumes, muitas vezes são expressos em vestimentas e linguagens diferenciadas para se continuar filiado a ele. E esses padrões, eles vão mudando ao longo do tempo, né? Eu já acho que comentei aqui na primeira aula, né? Eu sou de origem assembleiana, da Igreja Assembleia de Deus, e na época que eu era criança, eu frequentava nos anos 80, o padrão comportamental de usos e costumes e vestimentas é diferente de hoje. Naquela época, se usava chapéu, né, o terno e a gravata, então os senhores iam de chapéu, deixavam o chapéu na entrada da igreja, né? Hoje você não tem isso, né? Então o comportamento ele vai mudando ao longo do passar dos anos, das décadas, e aí até comportamentos para o fenômeno ser estudado, né? Já que estamos falando de Assembleia de Deus, que, que é a grande, são as igrejas pentecostais, você tinha um fenômeno de comportamento e padrão de costume, de vestimenta das mulheres de usar saias, né? Ou nos dias atuais esse padrão já é pouco usado. E aí, quando ele ainda é usado, você tem uma tensão interna na igreja que também pode ser observada pelo cientista da religião e analisada, descrita, pesquisada, né? Tais práticas, elas estão fundamentadas nas ideias criadas e firmadas por um inconsciente coletivo. Nesse ponto, Durkheim é contrário às ideias de Max Weber, lá como nós vimos na unidade 2, né, que construiu seus argumentos focados na argumentação que o indivíduo é o centro de estudos para as relações sociais. Nesse caso, o pensamento de ambos não se coadunam. Para Durkheim, não existe religião individual, existe apenas a partir do coletivo, e eu queria que você pensasse, refletisse sobre essa afirmação, né, sobre esse pensamento da linha de Durkheim, né? A religião, ela existe individualmente ou ela existe apenas a partir do coletivo? Como que nós, membros evangélicos de igrejas protestantes, pentecostais, nós analisamos essa afirmação, essa linha de pensamento, né? A religião, ela é apenas a partir do coletivo
a religião ela é individual, a questão da espiritualidade ela é individual, mas congregai-vos, o mandamento bíblico, ele já vai para essa parte do coletivo, que o Durkheim afirma que a religião ela existe apenas a partir do coletivo. Então, o mandamento bíblico de congregar-vos, parece-me aqui que está mais próximo da análise do Durkheim do que do Max Weber. Deixa eu voltar aqui para nossa apresentação. Então, o coletivo versus o individual, né? A consciência coletiva do pentecostalismo. E aqui, para a gente ir para a reta final, eu gostaria de trazer um ponto, uma questão, um termo, melhor dizendo, que é o termo anomia, que é a perda de sentido e a desordem social. A anomia, na, na sociologia, ela é observada como uma desestruturação da ordem social para o indivíduo, não faz mais sentido, né? Esse termo ele foi usado também pelo Durkheim, que você já deve ter percebido que é um autor que eu muito me interesso, né? Durkheim ele escreveu um livro, além dos elementos religiosos, ele escreveu um livro chamado O Suicídio, né? E o termo aplicado à sociedade significa que falta um objetivo e, consequentemente, a perda de identidade e sentido, né? Ou seja, a sociedade não está funcionando em harmonia, né? Ela está desajustada. E esse termo, né, o suicídio, esse desajustamento, a sociedade ela está em anomia. Esse é o termo que ele cunha, né? A harmonia que deve ser mantida por meio de um sistema apropriado de criação e manutenção da ordem social, gerando assim as solidariedades, mecanismos e funções orgânicas que a sociedade ela vai se autogerir para que as pessoas não entrem em pânico, elas não entrem em parafuso, né? Então, a religião ela tem uma função, segundo Durkheim, de proteger a sociedade desta anomia, ou seja, do indivíduo, seja no coletivo ou no individual, né? De ele chegar nessa perda de sentido na sociedade e, em última instância, cometer suicídio, né? E o suicídio, aliás, é uma das grandes questões teológicas para você, futuro teólogo, estudar, entender. Existem grandes debates sobre a questão do suicídio, mas aqui nós vamos observá-lo pela questão do coletivo e a função de movimento religioso, ou aqui no caso a igreja, ela servir de base, de ajuste para que essa sociedade não entre em parafuso, né? Diversos pesquisadores no Brasil utilizaram dessa concepção religiosa do animismo para compreender o fenômeno do pentecostalismo no Brasil. Voltando aqui, como eu disse, à finalização da unidade, eu trago os exemplos concernentes à nossa linha de pensamento aqui na faculdade, né, que é o pentecostalismo. Nesse período, ocorreu uma enorme migração de pessoas da área rural para a cidade. No campo, o agricultor camponês tem uma vida geográfica regulada por tradições culturais, como eu falei no início da aula, ritmos mantidos por gerações. E aí você pensa, uma família que está há gerações no campo, né, seguindo uma ordem,
ali de vida, de roteiro, de acordar tal hora, já saber o que fazer. Aí ele vem para a cidade enfrentando grandes problemas, novos ritmos das cidades, alterações bruscas de rotina, que o camponês na cidade se encontra numa situação de anomia. Muita gente mudava desse ambiente e acontecia o suicídio. Ele perde a sua identidade social, né? E aí é justamente aí que esses pesquisadores entendem que essa, essa tal perda da identidade social, ela é mantida, né? Ela não é perdida, né? Ela é mantida no pentecostalismo, né? Que se encontra uma acolhida para que a harmonia retorne. Então, você vem para o campo, para a cidade, você tem uma vida caótica, mas você encontra acolhida aonde? Na igreja, no fenômeno religioso, na igreja pentecostal. Então, essa é uma visão funcionalista e o pentecostalismo servia para tirar a pessoa do seu estado de anomia, e integrar ela em uma função dentro de um organismo social que faça sentido para a sua vida, né? Essas teorias foram contestadas também por outros estudiosos que perceberam que ao terminar o ciclo de migração, as igrejas pentecostais ainda estavam crescendo em número de membros. E aí vem outras teorias para o crescimento do fenômeno religioso, evangélico e, sobretudo, pentecostal no Brasil, a partir dos anos 40, 50 e 60. Isso, irmãos, é muito interessante. Se você tiver curiosidade e se você quiser ter a sua linha de estudo avançando para essas leituras, eu recomendo bastante, né? O fenômeno evangélico na sociedade como religião na década de 40 no Brasil, ele era um pequeno risco, um traço ali nas estatísticas, né? Então, você tem aí, 80 anos depois, você tem praticamente 50% da, da sociedade brasileira como se declarada evangélica, né? Quase em torno de 40%, e as estatísticas dizem que nos próximos anos, não dá 2 décadas, a maioria da população brasileira será evangélica. E aí, isso aí é um prato cheio para o estudioso do fenômeno religioso, né? Como isso aconteceu, né? Por que isso aconteceu, né? O catolicismo, que era na década de 40 majoritário, agora ele tá definhando ali nas estatísticas, né? Por qual razão, por qual motivo? Estas são perguntas que o cientista que estuda o fenômeno religioso, as ciências da religião, procura responder, investigando, né? Analisando, observando, observando a história, vendo, participando de ritos, entendendo a cultura do país, política, então, economia, são vários fatores que você pode olhar o fenômeno religioso e aplicar nos estudos, né? Aqui nós vamos seguindo para a parte final, e eu gostaria que você depois lesse aí é, o pentecostalismo como reintegração social e a religião como controle e harmonia, que é a função social da religião. É, a importância do estudo sociológico da religião, então, concluindo aqui, né, os métodos e desafios contemporâneos, e nós trazemos também aqui a introdução ao pensamento do Pierre Bourdieu, que nós citamos ele aí no início da aula, né? Eu gostaria aqui de deixar aberto aqui esses 5 minutos finais aí que nós temos aí. Se você quiser fazer alguma pergunta, alguma interação aqui, a gente tem algumas
pessoas que estão acompanhando, muitas pessoas estarão assistindo depois. Se alguém quiser ou gostaria de levantar a mão, fazer algum comentário, alguma pergunta também, fique à vontade. Professor, o senhor falou sobre o totem lá e respondeu uma pergunta minha, que eu fiquei na dúvida, mas totem não é tipo uma estátua, coisa do tipo? Aí quando o senhor leu lá a passagem bíblica, nem explicou para mim, eu tava com curiosidade nisso, né? Que eu li aqui, já li o texto, né? Mas eu não entendi essa parte, mas o que que tudo tem a ver, né, com a sociologia aqui, né? Eu fiquei confuso, que eu lembro que totem simboliza uma estátua, né? Tipo que fosse uma estátua. Aí isso eu li lá e explicou para mim, eu entendi. E outro também, sobre o coletivo ali, igual eu li, ele também falou, né? E eu tive o mesmo pensamento quando o senhor leu de novo, sobre ao levantar, né? Todo mundo levanta o coletivo, né? Eu não sei se vai estar saindo fora do que nós vamos falar, mas, tipo assim, não levantar, não seria tipo uma referência à palavra de Deus, como referência nós levantarmos para aquele momento ali de leitura da palavra, ou é, eu não sei como explicar, mas no meu entender seria como referência também para a leitura da palavra de Deus, não é certo? Sim, sim, sim. No caso da nossa crença, sim, o levantar ali no coletivo que você está falando, né? Isso mesmo. Sim, sim. São rituais que nós, nas nossas igrejas, acostumamos, e para quem é membro, ele já sabe como funciona, né? O coletivo já tem as suas próprias regras, né? E aí por isso que eu dei o exemplo acho que na igreja do irmão, quando chega algum visitante que nunca participou do culto, né, então ele não sabe como funciona, né, o que, que vai acontecer agora, né, nós, membros da igreja, já sabemos como que vai acontecer, né, e ele não, então ele tem que ser conduzido, né, fica em pé agora não, agora é o momento da oração, agora é o momento da pregação, né, então as religiões têm esses rituais, e aí para quem é de fora fica, fica meio perdido, né. Eu gostaria na sua fala, voltando ao totem, né, que está ali na unidade 3, esses dois livros aí, ó, eles são clássicos, viu? Don Richardson, eu tive o prazer de encontrá-lo, ele já faleceu, eu acho que eu encontrei ele há uns 15 anos atrás, ele é um dos pais da missiologia mundial, e ele escreveu esses dois livros aí que eu recomendo demais, tá? O Totem da Paz e Senhores da Terra. E aí esse Totem da Paz, ele faz referência aí a, ao que a gente estava falando, né? São religiões totêmicas. Editora Betânia, não sei se tem para encontrar novo, possivelmente em sebos. Na internet acho que é fácil encontrar. Esses livros aí eu recomendo fortíssimo para todos lerem eles aí, viu? São exemplos que estão alinhados aqui com nossa disciplina. Dyson, acho que é isso? Eu consegui responder? Sim, professor, consegui entender. Obrigado, Deus abençoe. Bem, mais alguém? Será? Ergon? Se não, acho que a gente já pode encerrar por aqui. Estamos no limite aqui. Estamos dentro, né? Ok, consegui. Voltei, tinha saído. Sim, estamos chegando ao final. Não sei se mais ninguém quiser acrescentar. Acredito que seria isso, professor. Eu já encerro aqui a nossa gravação. Muito grato, Erlon. Vou pedir para você realizar uma oração para nós no encerramento.